Pare o que estiver fazendo agora. Você está prestes a descobrir o método mais antigo e poderoso para magnetizar dinheiro que Florence Scovel Shinn ensinou em segredo absoluto para suas alunas mais próximas durante mais de 2 décadas de pesquisa espiritual. Mas antes de eu revelar esse segredo que mudou a vida de milhares de mulheres na década de 1920, preciso te contar algo que vai chocar você. Existe uma conspiração silenciosa para manter as pessoas comuns longe dos verdadeiros segredos da prosperidade. Em plena década de 1920, quando o mundo vivia em crise devastadora após a Primeira Guerra Mundial e as mulheres eram completamente silenciadas pela sociedade patriarcal, uma professora ousada e visionária chamada Florence Scovel Shinn descobriu algo que mudaria para sempre a compreensão humana sobre prosperidade espiritual. Ela descobriu que existe um objeto simples, que você já tem em casa neste exato momento, capaz de transformar sua realidade financeira para sempre de formas que desafiam toda a lógica humana. Mas aqui está o que as elites financeiras não querem que você saiba. Este método funcionava tão bem que começou a incomodar pessoas poderosas da época. Florence recebia cartas anônimas pedindo para ela parar de ensinar. Banqueiros começaram a investigar de onde vinham tantas mulheres prósperas de repente. Havia algo acontecendo que eles não conseguiam controlar ou explicar. E então, Florence tomou uma decisão que salvou sua vida, mas quase perdeu esse conhecimento para sempre. Ela decidiu ensinar apenas em círculos fechados, apenas para alunas que juravam guardar segredo. Durante décadas, este método circulou apenas entre mulheres iniciadas. Até hoje. Este é o método da moeda sagrada, o segredo mais bem guardado dos círculos espirituais da época, e você está prestes a descobrir por que este conhecimento foi tão protegido, porque funcionava de forma tão poderosa, e como você pode aplicá-lo ainda hoje para transformar sua vida financeira para sempre. Mas eu preciso te avisar, depois que você souber disso, não há como voltar atrás. Sua relação com o dinheiro nunca mais será a mesma. Enquanto a maioria das pessoas carrega dinheiro no bolso apenas como objeto morto, sem vida, sem propósito além da transação comercial básica, Florence ensinou algo que era considerado revolucionário para sua época e que continua sendo revolucionário até hoje, mesmo que muitas pessoas ainda não estejam prontas para aceitar essa verdade. Ela descobriu através de anos de experimentação espiritual que o dinheiro não é apenas papel ou metal sem alma fabricado em massa. O dinheiro é energia viva, é consciência pura manifestada em forma física, é uma ponte sagrada entre o mundo material que nossos olhos conseguem ver e o reino divino invisível que governa absolutamente todas as coisas que acontecem na nossa realidade. E quando você aprende a ativar essa consciência adormecida que está dormindo em uma simples moeda, quando você desperta o poder ancestral que está esperando ser reconhecido, sua vida financeira nunca mais será a mesma. Mas antes de eu te contar exatamente como fazer isso, preciso te revelar algo que vai explicar por que este método funciona de forma tão poderosa e por que tão poucas pessoas conhecem essa verdade. Se essa mensagem já despertou algo profundo dentro de você, se você sente uma vibração diferente correndo pelo seu corpo neste momento, se algo no seu coração está dizendo que isso é exatamente o que você estava procurando há tanto tempo, demonstre sua fé tocando 2 vezes na tela agora. Isso ajuda mais pessoas a reencontrarem sua conexão sagrada com a abundância que o Criador destinou para todos os seus filhos desde o início dos tempos. Florence descobriu que existe uma lei espiritual que governa o dinheiro, uma lei que é tão real e poderosa quanto a lei da gravidade, mas que foi propositalmente escondida das pessoas comuns. Esta lei diz que o dinheiro responde à energia emocional que você projeta sobre ele. Se você trata o dinheiro com medo, ele se afasta. Se você o trata com desprezo, ele desaparece. Se você o trata com ansiedade, ele traz mais ansiedade. Mas se você o trata com amor, respeito e gratidão, ele se multiplica de formas que parecem milagrosas. E aqui está o segredo que as alunas de Florence descobriram. Quando você escolhe uma moeda específica para ser sua companheira espiritual, quando você a trata como um ser vivo com consciência própria, algo extraordinário acontece. Essa moeda se torna um transmissor poderoso da sua intenção para o universo. Ela se torna um ímã que atrai situações, pessoas e oportunidades que trazem mais dinheiro para sua vida.
Imagine por um momento que em suas mãos você carrega não apenas uma moeda comum, fria e sem vida como a maioria das pessoas pensa, mas um portal vivo de prosperidade, um imã cósmico programado pela própria força criadora do universo para atrair abundância infinita. Florence descobriu, através de anos de estudo meticuloso e experimentação espiritual com centenas de mulheres, que quando tratamos uma moeda como um ser vivo, quando falamos com ela como se fosse nossa melhor amiga e confidente, quando a abençoamos diariamente com nossa intenção mais pura e amor mais sincero, ela se torna um imã poderoso que atrai mais dinheiro para nossa vida de formas que desafiam toda a lógica humana e científica convencional. Mas aqui está algo que vai te surpreender ainda mais. Florence descobriu que diferentes tipos de moedas atraem diferentes tipos de abundância. Moedas antigas atraem riqueza duradoura. Moedas estrangeiras atraem oportunidades internacionais. Moedas encontradas por acaso atraem surpresas financeiras. E moedas que pertenceram a pessoas prósperas carregam a energia da prosperidade delas. Em breve, eu vou te contar como escolher a moeda certa para o tipo específico de abundância que você quer atrair para a sua vida. Não é superstição vazia como muitos céticos tentam fazer você acreditar. Não é pensamento mágico infantil como a ciência materialista quer te convencer. É lei espiritual pura, é ciência divina aplicada. É o funcionamento real e secreto do universo que a ciência moderna ainda está começando a compreender timidamente. Físicos quânticos já provaram que tudo no universo é energia vibrando em diferentes frequências. Florence simplesmente descobriu como usar essa verdade científica para atrair prosperidade. A vida responde exatamente à energia que você emite a cada segundo, a cada pensamento que passa pela sua mente, a cada palavra que sai da sua boca, a cada emoção que você sente no seu coração. Se você trata o dinheiro com desprezo profundo, se carrega uma moeda no bolso como objeto morto e sem importância, se fala mal da abundância constantemente como se fosse algo sujo ou espiritualmente perigoso, se reclama dos preços sempre que vai às compras, se vive dizendo que dinheiro não traz felicidade como se isso fosse uma verdade absoluta, você está enviando uma mensagem cristalina para o universo inteiro que está ouvindo cada palavra sua. Eu não mereço prosperar, eu não quero abundância. Na minha vida, eu escolho conscientemente a escassez como meu estilo de vida permanente. Mas quando você transforma uma simples moeda em seu amuleto sagrado, quando conversa com ela todos os dias como se fosse sua confidente mais íntima que guarda todos os seus segredos, quando a trata como sua parceira espiritual na jornada sagrada da prosperidade, você está declarando com toda a força do seu ser para o universo inteiro: eu sou digno de abundância infinita por direito divino. Eu mereço toda a prosperidade que o universo pode oferecer sem limitações. Eu abro meu coração completamente para receber bênçãos que vão além da minha capacidade atual de imaginar. Você já parou para pensar, realmente parar e refletir profundamente como Florence fazia todas as noites antes de dormir? Porque algumas pessoas parecem atrair dinheiro naturalmente como se fossem imãs humanos de abundância, enquanto outras lutam a vida inteira desesperadamente, trabalham duro dia e noite sem descanso, fazem sacrifícios enormes e dolorosos, estudam, se esforçam ao máximo, mas continuam enfrentando dificuldades financeiras constantes que parecem uma maldição que nunca acaba. A diferença não está na sorte cega do destino como muitos acreditam. Não está apenas no trabalho árduo ou na educação formal como a sociedade tenta nos convencer. Não está na família em que nasceram ou nas oportunidades externas que tiveram como herança. A diferença fundamental, a verdadeira raiz de tudo que determina o sucesso financeiro de uma pessoa, está na relação espiritual que cada pessoa cultiva consciente ou inconscientemente com a energia viva do dinheiro. Florence ensinou algo que vai chocar você e mudar para sempre a forma como você vê a prosperidade. O dinheiro é apenas uma das infinitas linguagens através das quais o divino fala conosco todos os dias. É apenas uma das formas que o Criador usa para nos abençoar e nos mostrar que somos amados incondicionalmente. É apenas uma das maneiras que o universo tem de confirmar que estamos no caminho certo da nossa missão de vida. E agora eu preciso te contar algo que Florence descobriu e que explica por que este método funciona de forma tão poderosa. Ela percebeu que as pessoas que prosperam naturalmente têm uma característica em comum.
Todas elas, sem exceção, tratam o dinheiro como se fosse um amigo querido. Elas falam bem dele, agradecem quando ele chega, abençoam quando ele sai, e confiam que ele sempre voltará. É como se tivessem descoberto intuitivamente essa lei espiritual que Florence sistematizou. Mas antes de eu te contar as histórias transformadoras das alunas de Florence que mudaram suas vidas usando este método, preciso te revelar algo que ela descobriu sobre os 3 tipos de abundância que existem no universo. Porque dependendo do tipo de abundância que você quer atrair, existe uma forma específica de trabalhar com sua moeda sagrada. E se você usar a forma errada, pode até funcionar, mas não será nem de longe tão poderoso quanto poderia ser. Existe a abundância de segurança, que é o dinheiro que chega para cobrir suas necessidades básicas e te dar paz de espírito. Existe a abundância de crescimento, que é o dinheiro que chega para você investir, expandir, realizar sonhos maiores. E existe a abundância de contribuição, que é o dinheiro que chega para você ajudar outras pessoas, fazer a diferença no mundo, deixar um legado. Cada tipo precisa de uma abordagem específica com sua moeda sagrada, e em breve eu vou te ensinar exatamente como identificar qual tipo você precisa mais urgentemente e como programar sua moeda para atrair especificamente esse tipo de abundância. Deixe-me agora contar a história transformadora de Helena, uma das alunas mais dedicadas de Florence que se tornou lenda entre as mulheres da época. Helena era viúva jovem de apenas 28 anos, mãe de 3 filhos pequenos que dependiam totalmente dela. Lutava desesperadamente para pagar o aluguel de um quartinho miserável todos os meses. Vivia com o coração apertado de ansiedade constante. Dormia mal pensando nas contas que se acumulavam como montanhas impossíveis de escalar. Acordava todos os dias com aquela sensação terrível no estômago de quem não sabe como vai conseguir sobreviver mais um dia. Helena trabalhava como costureira, mas ganhava tão pouco que mal dava para comprar comida básica para os filhos. Ela havia perdido o marido em um acidente terrível, e a família dele a rejeitou completamente, deixando-a sozinha no mundo com 3 crianças pequenas. Muitas noites ela chorava em silêncio depois que os filhos dormiam, se perguntando se não seria melhor entregar as crianças para um orfanato porque ela simplesmente não conseguia dar a eles o que precisavam. Foi nesse momento de desespero total que uma amiga levou Helena para assistir uma palestra de Florence. Helena conta que não queria ir, estava cansada demais, desanimada demais. Mas algo a empurrou para fora de casa naquela noite chuvosa de inverno. Durante a palestra, Florence falou sobre o poder do dinheiro como energia viva, e Helena sentiu algo despertar no seu coração pela primeira vez em meses. Após a palestra, Florence se aproximou de Helena, que estava chorando discretamente no fundo do salão. Ela entregou uma moeda prateada simples nas mãos trêmulas de Helena e disse com aquela voz doce mas firme que marcava seus ensinamentos: Helena, querida filha, esta não é uma moeda qualquer que estou colocando em suas mãos neste momento sagrado. Esta moeda carrega a energia de todas as mulheres que prosperaram antes de você. A partir de hoje, ela será sua companheira espiritual mais fiel, sua parceira na jornada rumo à abundância que é seu direito divino de nascimento. Não importa o que as circunstâncias externas pareçam estar dizendo neste momento. Florence continuou: todos os dias, pela manhã, assim que seus olhos se abrirem para receber a luz do novo dia que o Criador está oferecendo para você, você vai segurar esta moeda com todo o carinho do mundo, olhar para ela com o mesmo amor incondicional que você sente pelos seus filhos, e dizer com toda a sinceridade do seu coração: querida abundância, eu te recebo com gratidão infinita. Eu te abençoo com todo o amor que existe dentro de mim. Eu te convido a se multiplicar na minha vida como as estrelas se multiplicam no céu infinito. Helena achou estranho no início, como qualquer pessoa acharia em uma sociedade que nos ensina desde pequenos que falar com objetos é loucura, que espiritualidade aplicada à vida prática é fantasia perigosa, que mulheres devem aceitar a escassez como destino natural. Mas algo no coração de Helena, uma voz suave da intuição feminina, uma fagulha de esperança que ainda brilhava no fundo da sua alma machucada, disse para ela confiar no ensinamento daquela mulher sábia que parecia conhecer segredos que ninguém mais conhecia. Durante a primeira semana, Helena praticou o ritual religiosamente. Todas as manhãs, antes de acordar os filhos para mais um dia de luta, ela segurava sua moeda prateada,
Falava com ela como se fosse uma amiga querida da infância. Agradecia pela abundância que estava chegando mesmo antes de vê-la com os olhos físicos. No início, as palavras saíam mecânicas, sem muita emoção. Mas Florence havia avisado que isso era normal e que a fé verdadeira se desenvolveria com a prática. Na segunda semana, algo começou a mudar. Helena percebeu que estava dormindo melhor, que a ansiedade constante no peito estava diminuindo, que ela olhava para os filhos com menos preocupação e mais esperança. Ela não sabia explicar o que estava acontecendo, mas alguma coisa estava diferente na energia da casa. Foi na terceira semana que o primeiro milagre aconteceu. Helena estava na rua voltando da feira com os poucos mantimentos que conseguiu comprar quando escutou alguém gritando seu nome. Era Dona Mercedes, uma senhora rica da cidade que ela não via há anos. Dona Mercedes se aproximou e disse: Helena, que coincidência te encontrar. Estou precisando de alguém para fazer roupas para minha neta que vai se casar. Lembrei de você porque sua mãe sempre dizia que você costurava como ninguém. Você aceita o trabalho? O trabalho que Dona Mercedes ofereceu pagava mais em um mês do que Helena ganhava em 3 meses de trabalho regular. Mas a história não para aqui, porque o que aconteceu depois foi ainda mais extraordinário. A neta de Dona Mercedes ficou tão encantada com o trabalho de Helena que a recomendou para todas as amigas. Em poucos meses, Helena tinha uma lista de espera de clientes ricas que pagavam muito bem pelo seu trabalho. Mas o que mais impressionou Helena foi que as oportunidades vinham de formas totalmente inesperadas. Um dia, ela encontrou dinheiro na rua bem na frente de casa. Em outra ocasião, recebeu uma herança pequena de uma tia distante que nem sabia que existia. Pessoas que deviam dinheiro para ela há anos apareceram do nada para pagar. Em menos de um ano, Helena havia saído da miséria total e se tornado uma das costureiras mais respeitadas e bem pagas da cidade. Ela conseguiu alugar uma casa maior, dar educação de qualidade para os filhos, e ainda começou a ajudar outras viúvas que passavam pelas mesmas dificuldades que ela havia passado. Mas aqui está o detalhe mais importante da história de Helena. Ela nunca parou de carregar sua moeda prateada. Mesmo depois de próspera, mesmo depois de todos os problemas resolvidos, ela continuava praticando o ritual todos os dias. Porque Florence havia ensinado que a abundância não é um destino que você chega, é um estado de consciência que você mantém. Helena costumava dizer para outras mulheres: a moeda não era mágica no sentido comum da palavra. O que era verdadeiramente mágico era a nova consciência que eu havia desenvolvido em relação ao dinheiro, era a nova identidade próspera que eu havia abraçado, era a nova frequência vibratória em que eu havia escolhido viver. A moeda era apenas o lembrete físico de que eu merecia abundância. Você quer receber a bênção da abundância ainda em 2025? Você quer que o dinheiro pare de ser seu inimigo e se torne seu melhor amigo como aconteceu com Helena? Deixe um coração nos comentários e declare sua fé na prosperidade divina que já está a caminho da sua vida, esperando apenas que você abra o coração para receber. Agora deixe-me contar sobre Rosa, uma jovem professora primária de 22 anos que vivia endividada até o pescoço, que recebia um salário miserável do governo e gastava as noites em claro pensando em como ia conseguir pagar todas as prestações que se acumulavam como uma avalanche impossível de controlar. Rosa era filha de família pobre, havia estudado com muito sacrifício para se tornar professora, mas descobriu que mesmo com educação superior, o salário mal dava para sobreviver. Rosa tinha contraído várias dívidas para conseguir se formar, e agora os juros pareciam uma bola de neve que crescia mais rápido do que ela conseguia pagar. Ela trabalhava durante o dia na escola e à noite dava aulas particulares, mas mesmo assim o dinheiro nunca era suficiente. Muitas vezes ela comia apenas uma refeição por dia para economizar, e mesmo assim as contas continuavam se acumulando. Quando Florence lhe ensinou o método da moeda sagrada durante um seminário para professoras, Rosa decidiu levar o ensinamento ainda mais longe, ainda mais fundo, com uma dedicação que impressionava até mesmo Florence. Rosa tinha uma personalidade naturalmente disciplinada e decidiu criar um ritual ainda mais elaborado do que Florence havia ensinado. Ela escolheu uma moeda dourada especial, uma moeda antiga que havia pertencido à sua avó e que era a única coisa de valor que possuía. Rosa limpou a moeda com todo o cuidado do mundo,
usando água de rosas que ela mesma preparou, e criou um ritual sagrado que praticava religiosamente todos os dias sem exceção. Todas as manhãs, Rosa acordava 15 minutos mais cedo para praticar seu ritual com a moeda. Ela acendia uma vela branca, segurava a moeda contra o coração e meditava por alguns minutos, sentindo a energia da moeda se misturando com a energia do seu coração. Depois, ela falava com a moeda como se fosse sua melhor amiga, contando seus sonhos, seus medos, seus planos. Toda noite, antes de se entregar ao sono, ela segurava a moeda contra o coração novamente e sussurrava com a voz embargada de emoção: eu confio completamente no fluxo divino da abundância. Eu me abro como uma flor se abre para o sol para receber todas as bênçãos que o universo tem preparado especialmente para mim. Esta moeda é o símbolo físico da minha fé inabalável na prosperidade que é minha herança divina desde o nascimento. Mas Rosa foi além. Ela começou a escrever cartas para sua moeda, cartas onde expressava sua gratidão, seus sonhos financeiros, seus planos de como ia usar a abundância quando ela chegasse. Ela guardava essas cartas em uma caixa especial junto com a moeda, e relia elas periodicamente. Rosa também criou o que ela chamava de altar da abundância em seu pequeno quarto. Era um espaço sagrado onde ela colocava a moeda, as cartas, flores frescas quando podia comprar, e onde meditava sobre prosperidade todos os dias. Ela transformou aquele cantinho em um santuário pessoal dedicado à sua transformação financeira. Os resultados começaram a aparecer de formas que Rosa jamais poderia ter imaginado. Primeiro, foram mudanças sutis mas poderosas em sua realidade. Oportunidades apareciam do nada, como se o universo conspirasse a seu favor de formas cada vez mais evidentes. Dinheiro esquecido ressurgia em lugares improváveis. Pessoas ofereciam trabalhos extras sem ela nem precisar pedir. Contas que pareciam impossíveis de pagar encontravam formas misteriosas de se resolverem. Um dia, Rosa foi abordada por uma editora que estava procurando alguém para escrever livros didáticos para crianças. O trabalho pagava muito bem e podia ser feito nas horas livres. Em outro momento, ela recebeu uma proposta para dar aulas particulares para filhos de famílias muito ricas, que pagavam 5 vezes mais do que ela estava acostumada a receber. Mas o milagre mais impressionante aconteceu quando Rosa decidiu usar sua moeda para um teste específico. Ela tinha uma dívida particular que a atormentava há meses, uma dívida de R$ 1.000 que parecia impossível de quitar com seu salário apertado. Rosa segurou sua moeda dourada e fez uma declaração específica. Universo, eu preciso de R$ 1.000 até o final deste mês para quitar esta dívida. Eu confio que você vai me mostrar o caminho. 2 semanas depois, Rosa recebeu uma ligação inesperada. Era um advogado informando que ela tinha direito a receber um valor esquecido de um seguro de vida do seu pai, que havia falecido anos antes. O valor era de exatamente R$ 1.200. Rosa ficou em choque, porque ela não fazia ideia de que esse dinheiro existia. Em 3 meses de prática dedicada, Rosa havia quitado todas as dívidas que carregava como correntes pesadas e ainda conseguido economizar uma quantia que nem sonhava ser possível. Mas mais importante que o dinheiro era a transformação profunda que havia acontecido na sua relação com a abundância. Rosa havia deixado de ser uma pessoa ansiosa e desesperada para se tornar uma pessoa confiante e próspera. O segredo não estava na moeda física, por mais especial que ela fosse, mas na transformação profunda de consciência que acontecia toda vez que ela praticava o ritual, toda vez que ela escolhia confiar em vez de duvidar, toda vez que ela escolhia gratidão em vez de reclamação, toda vez que ela escolhia abundância em vez de escassez como sua realidade dominante. Rosa se tornou uma das alunas mais bem-sucedidas de Florence, e mais tarde ela própria começou a ensinar o método para outras professoras jovens que passavam pelas mesmas dificuldades que ela havia passado. Ela sempre dizia: o método funciona, mas você precisa praticar com fé verdadeira e disciplina constante. Não é um truque mágico que funciona da noite para o dia. É uma transformação profunda que acontece quando você muda sua relação com o dinheiro de escassez para abundância. E tem também a história ainda mais emocionante de Maria, uma senhora aposentada de 70 anos que mal conseguia pagar os remédios que precisava para manter a saúde,
que vivia com uma pensão ridícula que mal cobria o básico para sobreviver com dignidade. Maria havia trabalhado a vida inteira como doméstica, nunca teve oportunidade de estudar, e agora na velhice se via abandonada pelo sistema e pela própria família. Maria vivia em um quartinho alugado nos fundos de uma casa, e todos os meses era uma luta desesperada para conseguir pagar o aluguel, a comida e os remédios. Ela já havia pensado várias vezes em desistir de tomar os remédios para conseguir pagar a comida, ou parar de comer direito para conseguir comprar os medicamentos. Era uma escolha cruel que nenhum ser humano deveria ter que fazer. Foi a filha de uma das patroas para quem Maria havia trabalhado que a levou para conhecer Florence. Maria foi relutante no início, porque achava que essas coisas de espiritualidade eram para pessoas ricas e educadas, não para uma mulher simples como ela. Mas a filha da patroa insistiu tanto que Maria acabou aceitando ir. Durante a palestra, Florence notou Maria sentada no fundo, claramente deslocada e desconfortável. Após a palestra, Florence se aproximou de Maria com aquela compaixão natural que ela tinha por mulheres que sofriam, e conversou longamente com ela sobre sua situação. Florence percebeu que Maria carregava uma crença muito profunda de que pobreza era virtude, de que pessoas simples como ela não mereciam abundância, de que dinheiro era coisa de gente ruim. Essa era uma crença comum na época, especialmente entre mulheres trabalhadoras, e Florence sabia que seria necessário um trabalho cuidadoso para transformar essa mentalidade. Florence lhe deu uma moeda prateada especial e ensinou com aquela paciência maternal que caracterizava seus ensinamentos. Maria, minha querida irmã, você vai carregar esta moeda sempre com você, como se fosse seu coração extra batendo no seu bolso. Quando sentir medo da falta, quando a ansiedade chegar como uma onda escura querendo te derrubar, toque na moeda e lembre-se desta verdade eterna. Eu sou filha da abundância infinita, o universo inteiro conspira constantemente a meu favor. Esta moeda é o lembrete físico de que eu nunca estou sozinha, nunca estou desamparada, sempre estou sendo cuidada pelo amor divino que não faz distinção entre rica e pobre. Mas Florence fez algo especial para Maria. Ela percebeu que Maria precisava de mais do que o método básico. Ela precisava de uma transformação profunda de autoimagem. Então Florence ensinou para Maria um ritual específico para quebrar crenças limitantes sobre merecimento. Todos os dias, além de praticar o ritual básico com a moeda, Maria deveria se olhar no espelho e dizer: eu sou uma filha amada do Criador, eu mereço abundância tanto quanto qualquer pessoa rica. Minha simplicidade não me torna menos merecedora de bênçãos. O dinheiro pode vir para mim sem me corromper porque meu coração é puro. Maria fez exatamente como Florence ensinou, mas com a dificuldade natural de quem estava desconstruindo crenças de uma vida inteira. Durante as primeiras semanas, ela chorava ao fazer o ritual, porque as palavras pareciam mentira na sua boca. Como ela, uma mulher simples e ignorante, poderia merecer abundância? Mas Florence havia avisado que isso ia acontecer, e ensinou Maria a continuar praticando mesmo quando não acreditasse completamente. Ela disse: Maria, a fé não é sobre acreditar quando é fácil. A fé é sobre continuar praticando quando é difícil. Continue falando essas palavras mesmo que sua mente diga que é mentira. Um dia, seu coração vai entender que é verdade. Maria carregava a moeda no bolso direito sempre, sem exceção. Quando ia ao mercado e via os preços subindo constantemente, em vez de reclamar e amaldiçoar a vida como fazia antes, ela tocava na moeda e agradecia sinceramente pela capacidade de comprar o que precisava, mesmo que fosse pouco. Quando pagava as contas que apertavam o orçamento miserável, ela tocava na moeda e abençoava o dinheiro que saía, sabendo com fé absoluta que ele voltaria multiplicado como as águas de um rio que sempre retorna ao mar. O primeiro milagre de Maria foi pequeno mas significativo. Ela encontrou uma nota de R$ 50 na rua, bem na frente da farmácia onde ia comprar remédios. Era exatamente o valor que estava faltando para comprar todos os medicamentos do mês. Maria chorou na rua, segurando sua moeda e agradecendo. Depois, pequenos milagres começaram a acontecer com mais frequência. O dono da casa onde ela morava, que era conhecido por ser inflexível, disse que ia diminuir o aluguel porque gostava muito dela. O farmacêutico começou a dar descontos especiais nos remédios.
Vizinhos começaram a trazer comida sem ela pedir. Mas o milagre mais impressionante aconteceu 3 meses depois de Maria começar a praticar o método. Ela recebeu uma visita inesperada de um advogado que estava procurando por ela há meses. Aparentemente, Maria tinha direito a receber uma pensão adicional do INSS que nunca havia sido processada corretamente. O valor retroativo que ela tinha a receber era suficiente para comprar uma casinha simples. Em poucos meses, algo que parecia impossível aconteceu. Maria saiu do aluguel e se tornou proprietária de uma pequena casa própria. Ela não precisava mais se preocupar com aluguel, tinha uma pequena renda extra da pensão corrigida, e finalmente podia viver com dignidade na velhice. Coincidência? Florence diria que no reino espiritual não existe coincidência, existe apenas a lei divina operando perfeitamente quando encontra corações abertos para receber, mesmo corações que achavam que não mereciam bênçãos. Maria se tornou uma das defensoras mais entusiasmadas do método de Florence. Ela costumava visitar outras mulheres idosas em situação de dificuldade e ensinar o que havia aprendido. Sua frase favorita era: "Se funcionou para uma mulher velha e ignorante como eu, vai funcionar para qualquer pessoa que tiver fé e persistência." A história de Maria prova algo fundamental sobre o método da moeda sagrada. Ele funciona independente de classe social, educação, idade ou qualquer outra circunstância externa. O que importa é a disposição de mudar a relação interna com o dinheiro e a disciplina para praticar consistentemente. Agora você deve estar se perguntando com toda razão: mas como funciona exatamente esse método? Por que uma simples moeda, que muitas vezes não vale quase nada em termos monetários, pode ter tanto poder transformador na vida de uma pessoa? Como é possível que um objeto tão pequeno e aparentemente insignificante possa mudar uma vida inteira de escassez para abundância? A resposta está na compreensão profunda de que tudo no universo, absolutamente tudo que existe, é energia vibrando em diferentes frequências, desde a menor partícula subatômica até as maiores galáxias do cosmos. Esta não é filosofia esotérica vaga, mas ciência quântica comprovada. Einstein já havia descoberto que matéria e energia são a mesma coisa em estados diferentes. Quando você trata uma moeda como objeto sagrado, quando fala com ela diariamente com amor e respeito genuíno, quando a carrega com intenção pura e gratidão sincera, você está programando sua mente subconsciente para reconhecer e atrair oportunidades de abundância que sempre estiveram lá, mas que você não conseguia enxergar porque estava sintonizado na frequência mental da escassez, da falta, do medo. A moeda se torna uma âncora física poderosa para sua nova identidade próspera. É como se ela fosse um lembrete constante do novo você que está emergindo. Cada vez que você a toca, sua mente subconsciente recebe a mensagem clara e inequívoca: eu sou uma pessoa abundante por natureza, eu mereço toda a prosperidade que existe no universo, eu estou perfeitamente alinhado com o fluxo divino do dinheiro que nunca para de circular. E quando sua mente subconsciente aceita essa verdade como real e inquestionável, ela começa a trabalhar incansavelmente 24 horas por dia para torná-la realidade física, buscando evidências que confirmem sua nova identidade próspera, filtrando oportunidades que antes passavam despercebidas como se fossem invisíveis, criando sincronicidades que parecem milagrosas mas são apenas o funcionamento natural de uma mente alinhada com a abundância. Mas aqui está algo que Florence descobriu e que vai explicar por que algumas pessoas conseguem resultados mais rápidos que outras com o método da moeda sagrada. Existe uma diferença fundamental entre carregar uma moeda como superstição e carregar uma moeda como ferramenta de transformação de consciência. Quando você carrega uma moeda como superstição, você está delegando seu poder para um objeto externo, esperando que ele faça mágica por você sem que você precise mudar nada na sua forma de pensar ou agir. Isso pode até trazer alguns resultados pequenos devido ao efeito placebo, mas nunca vai criar uma transformação profunda e duradoura. Quando você carrega uma moeda como ferramenta de transformação de consciência, você entende que o verdadeiro poder está em você, e a moeda é apenas um instrumento para ajudar você a focar sua intenção, manter sua disciplina, e lembrar da nova identidade próspera que está desenvolvendo. Isso cria uma transformação real que cresce com o tempo. Florence ensinou algo revolucionário para sua época e que continua sendo revolucionário hoje.
Não se trata de magia externa vinda de algum lugar misterioso, mas de transformação interna profunda, de despertar de um poder que sempre esteve dormindo dentro de você desde o momento em que você nasceu. A moeda é apenas o instrumento físico, a ferramenta sagrada que ajuda você a focar sua intenção com mais precisão. O verdadeiro poder transformador está na sua decisão consciente e corajosa de mudar sua relação com o dinheiro, de parar de vê-lo como algo sujo ou espiritualmente incompatível, de começar a entender que prosperidade e espiritualidade não apenas podem andar juntas, mas foram feitas para andar juntas desde o início da criação. Quando você para de ver o dinheiro como inimigo que vai corromper sua alma e começa a vê-lo como amigo que pode ajudar você a realizar seus sonhos mais nobres e generosos. Quando para de ter medo da abundância como se fosse algo perigoso para seu desenvolvimento espiritual e começa a se abrir para ela como uma criança se abre para um presente, sua vida financeira se transforma naturalmente, organicamente, milagrosamente. É como se você saísse de um quarto escuro onde estava tropeçando constantemente nos móveis e entrasse em um quarto iluminado onde pode ver claramente todos os caminhos possíveis. Você já experimentou conversar com o dinheiro como se fosse um amigo querido da infância? Você já tentou abençoar uma nota antes de gastá-la? Você já agradeceu sinceramente ao universo por cada centavo que recebe, mesmo os pequenos trocos? Compartilhe nos comentários como foi sua experiência, mesmo que tenha sido breve ou diferente do que esperava. Sua história pode inspirar outras pessoas a transformarem sua relação com a abundância. Pode ser exatamente o que alguém precisa ouvir hoje para dar o primeiro passo corajoso rumo à prosperidade. Mas existe algo ainda mais profundo e misterioso neste ensinamento que poucas pessoas conseguem compreender completamente. Algo que Florence guardava para suas alunas mais avançadas. Ela descobriu através de anos de estudo meticuloso e experiência prática que carregar uma moeda sagrada nos conecta com a energia coletiva da prosperidade que circula pelo planeta inteiro neste exato momento. Existe uma corrente invisível mas poderosíssima de abundância circulando pelo mundo agora mesmo, conectando todas as pessoas prósperas, todos os negócios bem-sucedidos, todas as transações financeiras positivas, todos os investimentos que dão certo, todas as ideias lucrativas que se transformam em realidade. É como uma rede energética gigantesca de prosperidade que envolve todo o planeta. E quando você carrega sua moeda com intenção pura, quando a trata com o respeito sagrado que merece, quando pratica o ritual diariamente com fé verdadeira, você se conecta automaticamente a essa corrente gigantesca de prosperidade mundial. Você deixa de lutar contra a vida como se fosse seu inimigo e passa a fluir com ela como se fosse seu parceiro de dança perfeito. Esta é uma das razões pelas quais o método funciona de forma tão poderosa e consistente. Você não está apenas mudando sua própria energia individual. Você está se conectando a uma força coletiva de abundância que é muito maior do que você sozinho. Em breve, eu vou revelar as palavras exatas que Florence ensinou para suas alunas mais dedicadas falarem com a moeda todos os dias. Palavras que foram testadas e aprovadas por décadas de prática com milhares de mulheres. Palavras que têm o poder comprovado de reprogramar sua mente para a abundância e magnetizar dinheiro de formas que você nem consegue imaginar ainda. Continue ouvindo com atenção total, porque este segredo guardado por quase um século pode mudar sua vida para sempre. Pode ser o divisor de águas definitivo entre o antes e o depois na sua história pessoal. Mas antes de revelar essas palavras sagradas que mudaram tantas vidas, deixe-me explicar algo fundamental que Florence considerava essencial para o sucesso total do método. Por que especificamente uma moeda e não outro objeto qualquer? Por que não uma nota de dinheiro, uma joia valiosa, um cristal especial ou qualquer outro item que pudesse simbolizar prosperidade? Florence escolheu a moeda depois de muito estudo comparativo e experimentação prática porque ela representa o próprio dinheiro em sua forma mais pura e simbólica, mais concentrada e poderosa. Uma moeda é circular, e o círculo é o símbolo universal da eternidade, da completude, do ciclo infinito de dar e receber que governa toda a economia do universo desde o início dos tempos. Quando você escolhe uma moeda para ser sua companheira espiritual, você está escolhendo um símbolo que carrega milhares de anos de energia comercial, de troca, de prosperidade, de acordos fechados, de sonhos realizados, de famílias sustentadas, de negócios construídos.
Cada moeda carrega a memória energética de todas as transações que já participou. Além disso, a moeda tem o tamanho perfeito para este trabalho. Pequena o suficiente para ser carregada sempre com você sem chamar atenção desnecessária, mas grande o suficiente para ser sentida fisicamente quando você a toca, criando uma conexão tátil real com sua intenção. Ela se torna um lembrete constante e discreto de sua nova identidade próspera. Toda vez que você coloca a mão no bolso e sente a moeda, toda vez que seus dedos tocam sua superfície lisa ou texturizada, sua mente recebe o estímulo poderoso. Eu sou abundante por natureza divina. Eu mereço toda a prosperidade que existe no universo. Eu confio completamente no fluxo divino do dinheiro que nunca para de circular pelo cosmos. Florence também ensinou que a moeda funciona como um amplificador natural de gratidão, como uma antena especializada que capta e transmite a frequência da abundância. Quando você está passando por dificuldades financeiras, quando as contas se acumulam e o dinheiro parece escasso, quando o medo tenta tomar conta da sua mente, é muito fácil esquecer de ser grato pelo pouco que tem. É natural focar no que está faltando em vez de celebrar o que está presente. Mas quando você carrega uma moeda sagrada, quando toca nela várias vezes ao dia com intenção consciente, quando a usa como âncora para sua prática espiritual, você se lembra automaticamente de agradecer. Você é constantemente puxado de volta para a frequência da gratidão. E a gratidão, Florence descobriu através de décadas de observação, é a frequência mais poderosa que existe para atrair mais abundância. É como um imã espiritual que atrai bênçãos de todos os cantos do universo. Agora feche os olhos por um momento e imagine comigo esta cena transformadora que mudou a vida de centenas de mulheres. Imagine que você está segurando em suas mãos uma moeda dourada, brilhante como um pequeno sol, aquecida pela energia pura do seu amor e da sua intenção mais sincera. Sinta o peso dela na sua palma, um peso que parece muito maior do que deveria ser fisicamente, como se ela carregasse o peso de todas as possibilidades infinitas que estão esperando para se manifestar na sua vida. Perceba como ela parece vibrar com vida própria, como se tivesse um coração minúsculo batendo suavemente, como se fosse um ser vivo respondendo ao seu toque com amor. Agora imagine que essa moeda é um portal direto para o reino da abundância infinita. Uma porta dimensional que conecta sua realidade atual com a realidade próspera que você merece viver por direito divino. Toda vez que você toca essa moeda sagrada, uma onda poderosa de prosperidade se espalha pela sua vida como ondas perfeitas no lago quando você joga uma pedra preciosa. Visualize sua conta bancária crescendo dia após dia, mês após mês, ano após ano, sem parar. Visualize oportunidades chegando até você de todas as direções possíveis. Pessoas oferecendo negócios lucrativos, ideias lucrativas brotando na sua mente como flores na primavera, caminhos se abrindo onde antes só havia muros aparentemente intransponíveis. Visualize-se comprando tudo o que precisa e deseja sem ansiedade, sem medo, sem aquele aperto doloroso no estômago que vem quando você pensa em dinheiro. Visualize-se ajudando outras pessoas com sua abundância, sendo generoso com alegria, fazendo a diferença real no mundo porque finalmente tem recursos para isso, deixando um legado de prosperidade para seus filhos e netos. Sinta a alegria profunda e genuína que vem dessa prosperidade merecida. Sinta a liberdade real de não precisar se preocupar com dinheiro nunca mais na vida. Sinta a paz que vem quando você confia plenamente no fluxo divino da abundância que nunca para. Sinta como seria acordar todos os dias sabendo que você está financeiramente seguro para o resto da vida, que pode cuidar da sua família com dignidade, que pode realizar todos os seus sonhos, que pode viajar, estudar, investir em si mesmo, ajudar quem precisa. Agora abra os olhos lentamente e saiba no fundo do seu coração que essa visualização não é fantasia vazia ou pensamento positivo superficial sem base na realidade. É um vislumbre absolutamente real do seu futuro quando você aplicar o método da moeda sagrada com fé verdadeira e consistência disciplinada. É uma prévia do que está vindo para sua vida quando você se alinhar completamente com as leis espirituais da prosperidade. Mas aqui está o segredo que Florence guardava para suas alunas mais dedicadas, aquelas que provaram através de meses de prática consistente que estavam realmente comprometidas com a transformação total. Não é qualquer moeda que serve para este trabalho sagrado de transformação. Você precisa escolher uma moeda especial,
Uma moeda que fale diretamente ao seu coração, que desperte em você uma sensação imediata de conexão. Pode ser uma moeda antiga que carrega a energia de tempos passados e tradições prósperas. Uma moeda estrangeira que representa seus sonhos de viajar pelo mundo e viver experiências abundantes. Uma moeda que você encontrou em um momento especial da sua vida quando algo importante aconteceu. Uma moeda que pertenceu a alguém querido e próspero. Uma moeda que simplesmente chama sua atenção de forma inexplicável quando você a vê. O importante não é o valor monetário da moeda. Não é se ela é feita de ouro precioso, prata pura ou outro metal qualquer. O importante é que essa moeda desperte em você um sentimento genuíno de conexão, de esperança, de possibilidade infinita. É que ela ressoe com sua alma de uma forma que você não consegue explicar logicamente. Algumas alunas de Florence usavam moedas de ouro que haviam herdado das avós e que carregavam gerações de energia próspera. Outras preferiam moedas de prata que brilhavam como pequenas luas e pareciam irradiar luz própria. Havia quem escolhesse moedas com símbolos especiais, datas significativas como anos de nascimento ou casamento, ou mesmo moedas comuns que foram abençoadas em momentos sagrados de suas vidas. O material da moeda é muito menos importante do que a intenção pura com que você a escolhe e a energia de amor sincero com que você a carrega todos os dias da sua vida. Florence sempre dizia: uma moeda comum carregada com amor verdadeiro é mais poderosa do que uma moeda de ouro carregada com dúvida. Agora chegou o momento sagrado que você estava esperando desde o início desta jornada transformadora. Vou revelar as palavras secretas que Florence ensinou para suas alunas mais dedicadas falarem com a moeda todos os dias durante décadas de prática bem-sucedida. Este é o ritual completo, o passo a passo prático e detalhado que você pode começar a aplicar ainda hoje, ainda nesta hora, para magnetizar dinheiro na sua vida de forma consistente e permanente. Prepare seu coração para receber este conhecimento que foi preservado e testado por quase um século, que mudou a vida de milhares de mulheres, e que agora pode mudar a sua vida também se você praticar com fé genuína e disciplina constante. Primeiro passo fundamental: escolha sua moeda sagrada com todo o carinho e atenção que este momento sagrado merece. Reserve um tempo especial e sagrado para isso. Não faça com pressa ou de qualquer jeito como se fosse uma tarefa qualquer. Vá até onde você guarda suas moedas, ou visite um lugar onde possa encontrar uma moeda especial que chame sua atenção de forma inexplicável. Pode ser um banco onde você tem conta, uma casa de câmbio, um antiquário cheio de tesouros do passado, uma feira de antiguidades, ou mesmo uma moeda que você encontre na rua em um momento de sincronicidade divina. Quando você vir a moeda certa, seu coração saberá imediatamente, você sentirá uma conexão instantânea e poderosa, uma sensação inexplicável de que aquela moeda foi colocada no seu caminho especialmente para você, como se ela estivesse esperando por você há muito tempo. Segundo passo purificador: purifique sua moeda com todo o ritual e cerimônia que este momento sagrado merece. Lave-a cuidadosamente em água corrente, de preferência água natural se você tiver acesso, como água de nascente ou chuva. Enquanto visualiza toda energia negativa sendo removida completamente, toda dúvida sendo dissolvida, todo medo sendo lavado para longe para nunca mais voltar. Seque-a com todo o cuidado do mundo, com um pano limpo e macio, preferencialmente branco, enquanto pensa em toda a abundância que ela vai atrair para sua vida, em todos os milagres financeiros que estão por vir, em todas as bênçãos que estão esperando para se manifestar. Algumas pessoas gostam de deixar a moeda sob a luz da lua cheia por uma noite inteira, para carregá-la com energia cósmica poderosa. Outras preferem colocá-la ao sol durante algumas horas para que receba energia solar vibrante e revitalizante. Escolha o que ressoa mais profundamente com seu coração. Terceiro passo de conexão sagrada: apresente-se formalmente a sua moeda como se ela fosse uma pessoa querida que você está conhecendo pela primeira vez em uma ocasião especial. Segure-a nas duas mãos, próxima ao coração, e diga com toda a sinceridade da sua alma: querida abundância, a partir de hoje você é minha companheira espiritual mais fiel, minha parceira na jornada sagrada rumo à prosperidade que é minha herança divina. Eu te escolho como símbolo vivo da minha fé na abundância infinita. Juntas,
Vamos co-criar uma vida de prosperidade, generosidade e alegria que vai inspirar outras pessoas. Eu prometo te tratar com respeito, te carregar com amor e te honrar como mereces. Quarto passo: ritual matinal. Crie o ritual sagrado do amanhecer, que será seu compromisso diário inquebrantável com a abundância. Todos os dias, assim que acordar, antes mesmo de sair da cama ou pensar em qualquer outra coisa do dia, pegue sua moeda sagrada e segure-a contra o coração. Respire fundo 3 vezes, sentindo como ela aquece com o calor amoroso do seu corpo, e diga as palavras secretas que Florence ensinou depois de décadas de experimentação bem-sucedida. Eu sou um imã natural de abundância, o dinheiro flui para mim com facilidade e alegria constante. Eu recebo toda a prosperidade que o universo infinito tem preparado especialmente para mim. Esta moeda é o símbolo físico da minha fé inabalável na abundância, que é minha herança divina de nascimento. Eu confio completamente no fluxo divino do dinheiro. Eu mereço prosperidade. Eu sou digno de abundância. O universo conspira constantemente a meu favor. Quinto passo de carregamento energético. Carregue sua moeda sempre com você, tornando-a parte integral da sua vida diária, parte da sua identidade próspera. Florence recomendava especificamente carregar a moeda no bolso direito, que, segundo seus estudos espirituais, é o lado energético de dar e receber, o lado da ação e da manifestação no mundo físico. Durante todo o dia, sempre que pensar em dinheiro, sempre que pagar alguma conta, sempre que ver uma oportunidade de prosperidade, sempre que ouvir alguém falando sobre abundância, sempre que sentir ansiedade financeira, toque na sua moeda e repita mentalmente como um mantra poderoso: eu confio completamente no fluxo divino da abundância que nunca para de circular pelo universo. O dinheiro é meu amigo. Eu sou próspero por natureza. Sexto passo de gratidão ativa. Pratique a gratidão consciente com sua moeda toda vez que receber qualquer forma de abundância, por menor que seja. Toda vez que receber qualquer quantia de dinheiro, mesmo que seja uma moeda achada na rua, mesmo que seja o troco do pão, mesmo que seja um pagamento pequeno, mesmo que seja um desconto inesperado, segure sua moeda sagrada contra o coração e agradeça do fundo da alma. Obrigado, universo generoso, por esta demonstração clara de abundância na minha vida. Eu recebo com gratidão infinita e me abro completamente para receber ainda mais bênçãos do que posso imaginar neste momento. Sétimo passo de bênção circulatória. Abençoe conscientemente o dinheiro que sai da sua vida, transformando cada gasto em um investimento espiritual que retorna multiplicado. Sempre que gastar dinheiro, sempre que pagar uma conta, sempre que fazer uma compra, toque na sua moeda e diga com convicção total: eu abençoo este dinheiro que está saindo da minha vida neste momento, que ele circule pelo mundo fazendo bem, ajudando pessoas, realizando sonhos, e que retorne para mim multiplicado infinitamente em bênçãos ainda maiores e melhores. Oitavo passo de fechamento noturno. Termine cada dia com um ritual de gratidão e programação para o próximo ciclo de abundância. Antes de dormir, quando estiver relaxado e em paz, segure sua moeda sagrada e revise mentalmente todas as abundâncias que recebeu durante o dia. Pode ser dinheiro, pode ser oportunidades, pode ser gentilezas, pode ser ideias, pode ser qualquer forma de prosperidade que tenha entrado na sua vida. Agradeça especificamente por cada uma delas e declare com fé absoluta: eu durmo em paz profunda sabendo que a abundância é minha herança divina, e eu acordo amanhã ainda mais próspero do que hoje. Durante o sono, minha mente subconsciente trabalha para atrair ainda mais prosperidade para minha vida. Eu sou abençoado infinitamente. Este é o método completo e detalhado que Florence ensinou durante mais de 20 anos para centenas de alunas que transformaram suas vidas financeiras completamente e para sempre. Simples na execução, mas poderosamente transformador quando praticado com fé genuína e consistência disciplinada. Lembre-se sempre desta verdade fundamental: não se trata de um truque mágico que vai funcionar da noite para o dia sem esforço da sua parte, mas de uma mudança profunda e permanente na sua consciência em relação ao dinheiro, uma reprogramação completa da sua mente subconsciente para a abundância. Florence sempre dizia uma frase que marcou profundamente todas suas alunas e que se tornou um dos pilares do ensinamento: o dinheiro é como um rio caudaloso e poderoso. Quando você tenta represar um rio,
bloquear seu fluxo natural com medo ou resistência, ele encontra outros caminhos ou simplesmente para de fluir na sua direção, deixando você na seca. Mas quando você remove carinhosamente todas as pedras da ansiedade, do medo, da culpa, da sensação de indignidade, quando cria um leito limpo e acolhedor no seu coração, quando se torna um canal aberto e receptivo, o rio flui naturalmente e abundantemente, trazendo prosperidade que parece milagrosa, mas é apenas o funcionamento natural de uma vida alinhada com as leis universais da abundância. Sua moeda sagrada é a ferramenta prática que remove essas pedras emocionais que impedem o rio da abundância de fluir livremente na sua vida. Cada vez que você pratica o ritual, cada vez que toca na moeda com intenção, você está removendo mais uma pedra, criando mais espaço para a prosperidade fluir. Existe algo verdadeiramente mágico que acontece quando você para de ver o dinheiro como problema a ser resolvido e começa a vê-lo como solução para realizar seus sonhos mais nobres e generosos. Quando para de ter medo dele como se fosse algo perigoso para sua alma e começa a confiar nele como parceiro para fazer o bem no mundo. Quando para de rejeitá-lo como se fosse indigno de você e começa a abençoá-lo como presente divino que pode transformar sua vida e a vida de quem você ama. E sua moeda sagrada é o lembrete físico constante e poderoso dessa nova relação de amor, confiança e parceria sagrada com a abundância. É o símbolo tangível de que você escolheu prosperidade em vez de escassez como sua realidade dominante. Mas lembre-se sempre desta verdade fundamental que Florence repetia constantemente para suas alunas. A transformação real e duradoura acontece primeiro por dentro, no reino invisível dos pensamentos e sentimentos, antes de se manifestar por fora no mundo físico que todos podem ver. A moeda é apenas o instrumento sagrado que ajuda você a manter o foco na nova consciência próspera que está desenvolvendo dia após dia. O verdadeiro poder transformador está na sua decisão diária e consciente de escolher pensamentos de abundância em vez de pensamentos de escassez. Está na sua disposição corajosa de agradecer em vez de reclamar. Está na sua coragem de confiar no fluxo divino mesmo quando as aparências externas sugerem o contrário, mesmo quando a conta bancária ainda está baixa, mesmo quando as contas ainda estão apertadas. Algumas pessoas, especialmente as mais céticas, podem pensar que isso é bobagem sem fundamento científico, que carregar uma moeda no bolso não vai mudar nada na realidade prática da vida. E elas estão absolutamente certas, se carregarem apenas uma moeda comum, fria e sem vida, sem intenção clara, sem fé verdadeira, sem o compromisso real de transformar sua consciência sobre dinheiro. Mas quando você abraça completamente o método com toda a seriedade que ele merece, quando pratica com dedicação genuína e constância disciplinada, quando abre seu coração para a possibilidade de que existe muito mais na vida do que os olhos físicos podem ver, quando se dispõe a mudar profundamente sua relação com o dinheiro, os resultados são não apenas possíveis, mas inevitáveis. A vida responde exatamente à energia que você emite segundo a segundo, pensamento por pensamento, palavra por palavra, emoção por emoção. Se você emite energia de gratidão sincera, abundância natural e confiança inabalável, a vida responde automaticamente com mais razões para ser grato, mais abundância real, mais confirmações de que você pode confiar plenamente no processo divino que governa tudo. Sua moeda sagrada é a âncora física que mantém você firmemente ancorado nessa frequência elevada de prosperidade, mesmo quando as tempestades da vida tentam te desviar do caminho. Mesmo quando surgem dificuldades temporárias, mesmo quando outras pessoas tentam te convencer de que prosperidade não é para você. Eu me reconcilio completamente com a abundância que sempre foi minha por direito divino desde o momento em que nasci. Eu me abro como uma flor se abre para o sol para receber todas as bênçãos que o universo infinito tem preparado especialmente para mim. Minha palavra é lei espiritual inquestionável. Minha vida é um fluxo constante e crescente de prosperidade e alegria. O dinheiro é meu amigo fiel, e eu sou o melhor amigo dele. Eu carrego comigo não apenas uma moeda comum, mas um portal sagrado de possibilidades infinitas que se abrem para mim a cada dia que passa. Repita essas palavras poderosas sempre que segurar sua moeda sagrada, sempre que precisar lembrar quem você realmente é por trás de todas as aparências temporárias. Deixe que elas ecoem profundamente no seu coração, na sua mente, na sua alma.
Permita que elas se tornem sua nova verdade inquestionável, sua nova realidade dominante, sua nova forma natural de viver e respirar no mundo. Quando você muda sua relação pessoal com o dinheiro de forma tão profunda e permanente, você não está mudando apenas sua própria vida individual. Você está mudando o destino de toda a sua família, está inspirando seus filhos a terem uma relação saudável e próspera com a abundância desde pequenos. Está quebrando padrões geracionais de escassez e medo que talvez venham sendo transmitidos há décadas ou até séculos na sua linhagem familiar. Você está se tornando um farol brilhante de prosperidade consciente, mostrando para todo mundo ao seu redor que é perfeitamente possível ser abundante e espiritual ao mesmo tempo, próspero e generoso simultaneamente, rico e bondoso sem contradição. Florence sempre dizia com aquela sabedoria que vinha de anos de experiência prática observando centenas de transformações. Quando uma mulher se empodera financeiramente de verdade, ela empodera automaticamente toda a sua comunidade, toda a sua família, todas as outras mulheres que conhece. Quando um homem se reconcilia genuinamente com seu merecimento natural da abundância, ele abre caminhos luminosos para que outros homens também prosperem sem culpa ou vergonha. Sua moeda sagrada não é apenas um instrumento pessoal de transformação individual. É sua contribuição concreta para elevar a consciência coletiva da humanidade sobre prosperidade consciente e espiritualidade prática aplicada à vida real. Imagine por alguns momentos um mundo onde todas as pessoas carregam uma moeda sagrada, onde todos praticam gratidão diariamente com alegria, onde todos abençoam o dinheiro em vez de amaldiçoá-lo constantemente. Imagine como seria maravilhoso viver em uma sociedade onde a abundância é vista como herança divina natural de todos os seres humanos, não privilégio injusto de poucos sortudos. Você pode ser parte ativa dessa transformação planetária que está acontecendo neste momento. Você pode ser pioneiro corajoso dessa nova consciência próspera que está nascendo no mundo. Você pode ser o exemplo vivo de que mudança real e duradoura é possível quando você se compromete verdadeiramente com sua transformação. O método da moeda sagrada que Florence ensinou com tanto amor e dedicação não é apenas uma técnica mecânica de manifestação ou um truque psicológico para se sentir melhor temporariamente. É um caminho sagrado de reconexão profunda com sua natureza divina abundante que nunca foi perdida, apenas esquecida temporariamente pelas circunstâncias da vida. É uma jornada de volta para casa, para o lugar eterno onde você sempre soube, no fundo do coração, que merece tudo de bom que a vida pode oferecer, que foi criado para prosperar, que a abundância é sua linguagem natal, sua herança de nascimento, sua realidade natural. Carregue sua moeda sagrada não como um amuleto supersticioso ou objeto de sorte, mas como um lembrete poderoso e constante de quem você realmente é por trás de todas as máscaras e medos temporários. Um ser divino magnífico temporariamente experimentando a vida humana, merecedor de toda abundância, amor e prosperidade que o universo infinito e generoso pode proporcionar sem limites ou restrições. Que sua moeda sagrada seja o início glorioso de uma nova era na sua vida. Uma era de abundância consciente, prosperidade espiritual e alegria genuína que brota do coração. Uma era onde você não apenas recebe abundância com gratidão, mas também a compartilha generosamente com o mundo, sabendo na certeza absoluta que quanto mais você dá com amor, mais você recebe multiplicado. Compartilhe essa mensagem transformadora com alguém especial que precisa ouvir isso hoje. Assim como as alunas de Florence se ajudavam mutuamente com amor e generosidade, você também pode acender a chama da esperança na vida de alguém que você ama. Pode ser exatamente o início da transformação que essa pessoa estava esperando há tanto tempo sem saber. Pode ser a chave dourada que abre finalmente a porta da abundância na vida de quem mais precisa. Mas antes de você sair correndo para aplicar o método, preciso te contar algo que Florence descobriu e que pode acelerar dramaticamente seus resultados. Ela percebeu que existem momentos específicos do dia e do mês que são mais poderosos para trabalhar com sua moeda sagrada. Momentos onde a energia universal está mais receptiva às suas intenções de prosperidade. Florence descobriu que as horas mais poderosas para praticar o ritual da moeda são, logo ao amanhecer, quando o sol está nascendo e trazendo energia nova para o mundo. Ao meio-dia, quando o sol está no auge e a energia está mais forte. E antes de dormir,
quando sua mente está mais receptiva à programação subconsciente. Mas existe algo ainda mais poderoso. Florence descobriu que lua nova é o momento mais potente do mês para iniciar seu trabalho com a moeda sagrada. É como se o universo estivesse criando um novo ciclo de possibilidades, e quando você inicia nesse momento, sua intenção recebe um impulso cósmico extra. E aqui está um segredo que ela ensinava apenas para suas alunas mais avançadas. Se você quiser potencializar ainda mais o método, pode criar o que ela chamava de família de moedas. Em vez de trabalhar apenas com uma moeda, você pode ter até 3 moedas diferentes, cada uma programada para um tipo específico de abundância. A primeira moeda seria para dinheiro de trabalho, salário, negócios, renda profissional. A segunda seria para dinheiro inesperado, heranças, prêmios, achados, presentes. A terceira seria para dinheiro multiplicado, investimentos, aplicações, tudo que cresce com o tempo. Mas atenção! Florence alertava que isso só deve ser feito depois que você já dominou completamente o método com uma moeda só. Começar com 3 moedas pode dispersar sua energia. É melhor focar toda a sua intenção em uma moeda primeiro, conseguir resultados consistentes, e só depois expandir. Agora deixe-me te contar sobre um caso extraordinário que aconteceu com uma das alunas mais céticas de Florence. Esta mulher se chamava Isabel. Era uma advogada respeitada, extremamente racional, que só acreditava em fatos e evidências. Isabel assistiu uma palestra de Florence apenas porque uma amiga insistiu muito, e passou toda a apresentação revirando os olhos para o que considerava conversa de maluca. Após a palestra, Isabel se aproximou de Florence não para aprender, mas para questioná-la. Ela disse: "Desculpe, mas isso que a senhora ensina não tem base científica nenhuma. Como pode uma moeda influenciar a realidade financeira de alguém? Isso é puro charlatanismo." Florence, em vez de se ofender, sorriu e respondeu: "Isabel, eu respeito seu ceticismo. Na verdade, admiro pessoas que questionam. Que tal fazermos um experimento? Você leva esta moeda" e Florence entregou uma moeda de níquel comum, "e pratica o método por exatamente 30 dias. Se não houver nenhuma mudança na sua vida financeira, você pode voltar aqui e me chamar de charlatã publicamente." Isabel aceitou o desafio, mas não por acreditar no método. Ela queria provar que estava certa. Durante os primeiros dias, ela praticava o ritual com sarcasmo, falando com a moeda de forma irônica. "Oi, moedinha mágica, me traz dinheiro por favor." Ela fazia isso apenas para poder dizer depois que havia tentado. Mas Florence havia avisado que mesmo a prática irônica tinha algum poder, porque o subconsciente não distingue entre ironia e sinceridade quando as palavras são repetidas constantemente. Então, mesmo praticando com ceticismo, Isabel estava programando sua mente sem perceber. Na segunda semana, algo estranho aconteceu. Isabel estava no tribunal quando o juiz adiou uma audiência importante, liberando sua tarde inteira. Em vez de voltar para o escritório, ela decidiu ir tomar um café em um lugar diferente. Lá, ela encontrou por acaso um antigo colega de faculdade que agora trabalhava em uma empresa multinacional. Durante a conversa casual, o colega mencionou que a empresa estava procurando um advogado especialista em direito internacional, exatamente a especialidade de Isabel. O trabalho pagava 3 vezes mais do que ela ganhava no seu emprego atual. Isabel conseguiu a posição, mas ainda atribuía tudo à coincidência. Na terceira semana, Isabel recebeu uma ligação inesperada de um cliente antigo que devia honorários há 2 anos e que nunca havia conseguido pagar. Aparentemente, os negócios dele tinham melhorado dramaticamente, e ele queria quitar a dívida integralmente, com juros. Era um valor significativo que Isabel já havia dado como perdido. Ainda assim, Isabel mantinha sua postura cética. Coincidências acontecem, ela dizia para si mesma. Mas no fundo, ela havia começado a tocar na moeda com mais carinho, e suas palavras durante o ritual estavam menos sarcásticas. Foi na 4ª semana que aconteceu algo que quebrou completamente o ceticismo de Isabel. Ela estava organizando uns papéis antigos em casa quando encontrou um investimento que havia feito anos antes e completamente esquecido. Era uma aplicação pequena que,
Com juros compostos e correção, agora valia uma quantia impressionante. Isabel ficou em choque. 3 eventos financeiros positivos em um mês. Depois de anos de estagnação financeira, ela começou a suspeitar que talvez houvesse algo real no método de Florence, mesmo que ela não conseguisse explicar cientificamente. No 30º dia, Isabel voltou para Florence, mas não para desafiá-la. Ela queria entender como aquilo funcionava. Eu preciso admitir, disse Isabel, que coisas estranhas aconteceram no mês em que carreguei sua moeda. Mas como você explica isso cientificamente? Florence respondeu: Isabel, a ciência ainda está descobrindo como a consciência afeta a realidade. Físicos quânticos já provaram que o observador influencia o observado. Talvez um dia a ciência explique completamente como funciona. Por enquanto, você pode escolher entre explicar ou simplesmente usar o que funciona. Isabel se tornou uma das alunas mais dedicadas de Florence, e mais tarde escreveu um livro chamado A Advogada e a Moeda Sagrada, onde documentou sua experiência e a de outras profissionais liberais que usaram o método. Ela costumava dizer: eu não consigo explicar como funciona, mas posso provar que funciona. A história de Isabel nos ensina algo importante. Você não precisa entender completamente como o método funciona para obter resultados. Você só precisa praticar com consistência e manter a mente aberta para as possibilidades. Agora deixe-me te contar sobre um aspecto do método que poucas pessoas conhecem. Algo que Florence descobriu observando suas alunas mais bem-sucedidas. Ela percebeu que as mulheres que obtinham os melhores resultados tinham uma característica em comum. Elas tratavam sua moeda sagrada como se fosse um membro da família. Essas alunas davam nomes carinhosos para suas moedas. Algumas chamavam de abundância, outras de prosperina, outras inventavam nomes únicos. Elas conversavam com suas moedas sobre os sonhos, medos, planos. Algumas até escreviam diários dirigidos às suas moedas, como se fossem cartas para uma amiga íntima. Florence descobriu que essa personificação da moeda criava uma conexão emocional mais profunda, que por sua vez potencializava drasticamente os resultados. Quando você trata sua moeda como um ser querido, você naturalmente desenvolve mais carinho, mais cuidado, mais atenção ao ritual diário. Uma das alunas, chamada Carmen, levou isso tão a sério que criou uma pequena casinha para sua moeda. Era uma caixinha de madeira forrada com veludo vermelho, onde ela guardava sua moeda durante a noite. Toda manhã, ela acordava a moeda da casinha e a cumprimentava como se fosse uma criança querida. Pode parecer infantil para mentes adultas e racionais, mas Carmen obteve resultados tão extraordinários que outras alunas começaram a copiar seu método. Em 6 meses, ela saiu de uma situação de dificuldade extrema para uma prosperidade que superava seus sonhos mais ousados. Florence explicava que isso funcionava porque criança tem uma conexão natural com a magia da vida, e quando recuperamos essa capacidade de brincar e acreditar, abrimos canais que estavam bloqueados pela racionalidade excessiva do mundo adulto. Mas existe outro elemento crucial do método que Florence ensinava: a importância de manter segredo sobre sua prática, pelo menos no início. Ela havia aprendido por experiência própria que quando você conta para pessoas céticas sobre o que está fazendo, elas podem inconscientemente sabotear sua energia com dúvidas e comentários negativos. Florence recomendava manter o método em segredo até que você obtivesse resultados tão evidentes que ninguém pudesse questionar. Depois disso, você poderia compartilhar com pessoas de mente aberta que pudessem se beneficiar do ensinamento. Ela contava a história de uma aluna que estava obtendo resultados maravilhosos com sua moeda sagrada, mas cometeu o erro de contar para a sogra cética. A sogra passou semanas zombando do método, chamando-o de bobagem de gente ignorante. Gradualmente, a aluna começou a duvidar, parou de praticar com fé, e os resultados cessaram. Foi preciso que Florence trabalhasse com essa aluna por meses para desfazer o dano energético causado pela descrença alheia. A partir daí, Florence sempre alertava: protejam seus sonhos de prosperidade das pessoas que não conseguem sonhar. Agora, deixe-me te ensinar uma técnica avançada que Florence desenvolveu para situações de emergência financeira.
Quando uma de suas alunas estava enfrentando uma crise muito urgente, precisava de dinheiro para uma cirurgia, ou para salvar a casa da execução, ou para resolver uma situação desesperadora, Florence ensinava o ritual da lua cheia para emergências. Este ritual só deve ser usado em verdadeiras emergências, não para desejos comuns. É um método mais intenso que mobiliza energias mais poderosas, e deve ser praticado com muito respeito e responsabilidade. Na noite de lua cheia, você deve ir para um lugar onde possa ver a lua diretamente. Pode ser uma janela, um quintal, uma sacada. Segure sua moeda sagrada em ambas as mãos, voltada para a lua, e declare em voz alta sua necessidade específica. Lua cheia, testemunha desta necessidade urgente. Eu preciso de valor específico até data específica para razão específica. Eu me comprometo a usar este dinheiro com sabedoria e gratidão, e a ajudar outras pessoas quando minha situação melhorar. Depois dessa declaração, você deve ficar em silêncio por pelo menos 15 minutos, apenas segurando a moeda e sentindo a energia da lua. Durante esse tempo, pode vir insights sobre ações práticas que você precisa tomar. Anote tudo o que vier à mente. Florence alertava que depois do ritual da lua cheia, você deve tomar todas as ações práticas possíveis para resolver sua situação. O ritual mobiliza as energias, mas você precisa fazer sua parte no mundo físico. Resultado: manifestação acelerada da solução. Uma de suas alunas usou esse ritual quando o filho precisou de uma cirurgia de emergência e ela não tinha dinheiro para pagar. 3 dias depois da lua cheia, ela recebeu uma ligação de um programa de TV que estava procurando pessoas com histórias interessantes para um quadro especial. Eles ofereceram um prêmio que cobria exatamente o valor da cirurgia. Mas aqui está algo crucial que Florence sempre enfatizava. O método da moeda sagrada não é para substituir ação prática e responsabilidade financeira. É para potencializar suas ações e abrir caminhos que você não consegue enxergar sozinho. Se você está endividado, continuar gastando irresponsavelmente e apenas carregar uma moeda não vai resolver nada. O método funciona quando você combina transformação de consciência com ações inteligentes no mundo prático. Florence ensinava que a moeda sagrada é como ter um GPS espiritual que te mostra caminhos para a prosperidade, mas você ainda precisa dirigir o carro. Você ainda precisa fazer o trabalho, tomar as decisões, aproveitar as oportunidades que aparecem. Muitas alunas perguntavam para Florence: quanto tempo demora para ver resultados? Ela sempre respondia: depende de quão profundamente você está disposta a mudar sua relação com o dinheiro. Algumas pessoas veem mudanças em dias, outras levam meses. Mas se você praticar com fé e consistência, mudanças sempre acontecem. Florence havia observado um padrão interessante. Pessoas que estavam em situações mais desesperadoras muitas vezes obtinham resultados mais rápidos, porque estavam mais abertas a mudanças radicais. Pessoas que estavam bem o suficiente às vezes demoravam mais, porque não tinham a mesma urgência interior para a transformação. Mas independente do tempo, Florence garantia que a prática da moeda sagrada sempre traz pelo menos uma transformação fundamental. Ela muda sua relação emocional com o dinheiro. Você para de ter medo, ansiedade e ressentimento em relação à prosperidade, e isso por si só já melhora significativamente sua qualidade de vida. Ela costumava dizer: mesmo que a moeda nunca trouxesse um centavo extra, o simples fato de você acordar todos os dias sem ansiedade financeira já seria um milagre suficiente. Agora, deixe-me compartilhar com você uma descoberta fascinante que Florence fez sobre a conexão entre moedas sagradas e sonhos. Ela percebeu que muitas de suas alunas começavam a ter sonhos proféticos sobre dinheiro depois de praticar o método por algumas semanas. Esses sonhos não eram fantasias aleatórias, mas visões que muitas vezes se realizavam na vida real. Uma aluna sonhou que encontrava dinheiro dentro de um livro antigo. 3 dias depois, ela estava organizando a biblioteca da avó falecida e encontrou notas de dinheiro esquecidas dentro de um livro de receitas. Outra sonhou que recebia uma proposta de trabalho de uma mulher de cabelos grisalhos em um café. Na semana seguinte, exatamente essa situação aconteceu.
Uma empresária de cabelos grisalhos a abordou em um café e ofereceu um trabalho melhor. Florence acreditava que a moeda sagrada abria canais de comunicação com o que ela chamava de inteligência universal, uma sabedoria maior que conhece oportunidades e possibilidades que nossa mente consciente não consegue perceber. Ela ensinava suas alunas a manter um caderno de sonhos ao lado da cama e anotar qualquer sonho relacionado a dinheiro, trabalho ou oportunidades. Muitas vezes, dizia Florence, o universo está tentando nos dar dicas através dos sonhos, mas nós ignoramos essas mensagens. Uma das técnicas mais poderosas que Florence desenvolveu era o que ela chamava de programação de sonhos. Antes de dormir, você segura sua moeda sagrada e faz uma pergunta específica: como posso aumentar minha renda no próximo mês? Ou que oportunidade eu não estou vendo? Ou como resolver esta situação financeira? Depois de fazer a pergunta, você coloca a moeda embaixo do travesseiro e dorme. É impressionante quantas vezes a resposta vem em sonhos, ou você acorda com insights claros sobre ações que deve tomar. Florence também descobriu que algumas alunas tinham talentos intuitivos especiais que se desenvolviam com a prática da moeda sagrada. Algumas começavam a sentir quando o dinheiro estava chegando. Outras desenvolviam uma intuição infalível para investimentos. Outras começavam a atrair clientes ideais como se fossem imãs. Uma aluna específica, chamada Beatriz, desenvolveu o que Florence chamava de radar de oportunidades. Depois de 6 meses praticando com sua moeda sagrada, Beatriz conseguia identificar oportunidades de negócio que outras pessoas não viam. Ela se tornou uma consultora muito bem-sucedida ajudando outras pessoas a encontrar nichos lucrativos. Beatriz dizia: é como se a moeda tivesse aguçado minha percepção. Agora eu vejo oportunidades em todo lugar, em conversas casuais, em problemas que as pessoas comentam, em necessidades não atendidas no mercado. Esse desenvolvimento de intuição financeira era um dos benefícios mais valiosos do método, segundo Florence. Quando você aliga sua energia com a abundância, ela explicava, você começa a perceber o que sempre esteve lá, mas que você não conseguia ver antes. Mas Florence também alertava sobre alguns erros comuns que podiam sabotar os resultados. O primeiro erro era tratar a moeda como um amuleto da sorte passivo. Algumas pessoas achavam que apenas carregar a moeda seria suficiente, sem fazer o trabalho interno de transformação de consciência. O segundo erro era usar o método para fins egoístas ou prejudicar outras pessoas. Florence ensinava que a energia da abundância é generosa por natureza, e se você tentar usá-la de forma mesquinha ou prejudicial, ela se volta contra você. O terceiro erro era desistir cedo demais. Algumas pessoas praticavam por 1 ou 2 semanas, não viam resultados imediatos, e abandonavam o método. Florence sempre dizia: persistência é a chave. Você está reprogramando padrões de uma vida inteira. Isso leva tempo. O quarto erro era contar para pessoas negativas sobre sua prática. Como já mencionei, isso podia sabotar energeticamente todo o processo. E o quinto erro era não agir no mundo físico. Algumas pessoas achavam que apenas o aspecto espiritual seria suficiente, mas Florence enfatizava que a ação prática era essencial. Para evitar esses erros, Florence desenvolveu o que ela chamava de checklist mensal para suas alunas. Todo mês, elas deviam se perguntar: estou praticando o ritual diariamente com fé sincera? Estou tomando ações práticas para melhorar minha situação financeira? Estou mantendo pensamentos positivos sobre dinheiro? Estou sendo grata pelas abundâncias que já tenho? Estou protegendo minha prática de energias negativas? Se a resposta para qualquer pergunta fosse não, elas sabiam onde precisavam melhorar. Florence também criou um sistema de graduação para suas alunas mais avançadas. Quando alguém dominava completamente o método básico e obtinha resultados consistentes, ela ensinava técnicas mais sofisticadas. O primeiro nível avançado era aprender a emprestar energia da sua moeda para outras pessoas em necessidade. Isso era feito através de um ritual específico, onde você programava temporariamente sua moeda para ajudar alguém querido que estava passando dificuldades.
O segundo nível era aprender a criar grupos de abundância, onde várias pessoas com moedas sagradas uniam suas energias para manifestações coletivas maiores. O terceiro nível era tornar-se uma professora da abundância, ensinando o método para outras pessoas e ajudando-as em suas jornadas de prosperidade. Florence acreditava que o conhecimento verdadeiro deve ser compartilhado, e incentivava suas alunas mais bem-sucedidas a ensinar outras mulheres. Quando você eleva outras pessoas, dizia ela, o universo eleva você ainda mais. Uma das histórias mais tocantes era de uma ex-aluna chamada Glória, que havia saído da miséria absoluta usando o método da moeda sagrada. Depois de próspera, Glória dedicou parte do seu tempo a visitar abrigos para mulheres vítimas de violência doméstica, ensinando discretamente o método para aquelas que estavam tentando reconstruir suas vidas. Glória nunca falava abertamente sobre moedas sagradas, para evitar resistência, mas ensinava as mulheres a carregar um símbolo de esperança e praticar gratidão diária. Muitas dessas mulheres conseguiram se reerguer financeiramente e criar vidas independentes. Isso me ensinou, dizia Glória, que a verdadeira abundância é quando você tem o suficiente para compartilhar com quem precisa. Florence ficava emocionada com histórias como essa, porque provavam que o método não apenas transformava vidas individuais, mas criava ondas de transformação positiva que se espalhavam pela sociedade. Agora, deixe-me compartilhar com você algo que Florence considerava o aspecto mais profundo do método: a conexão com o que ela chamava de consciência ancestral da prosperidade. Florence acreditava que todas as pessoas que prosperaram ao longo da história humana deixaram uma marca energética no campo coletivo da consciência. Quando você pratica o método da moeda sagrada com dedicação sincera, você se conecta com essa herança ancestral de abundância. Você não está sozinho nesta jornada, ela costumava dizer. Você tem o apoio energético de todos os comerciantes bem-sucedidos, todos os inventores prósperos, todas as pessoas que construíram riqueza com integridade ao longo dos séculos. Algumas alunas relatavam experiências místicas durante a prática, onde sentiam a presença de ancestrais prósperos guiando-as. Uma aluna disse que durante uma meditação com sua moeda, teve a visão de uma avó que não conheceu pessoalmente, mas que foi uma comerciante bem-sucedida no século passado. Florence não tentava explicar cientificamente essas experiências, mas as validava como parte natural do processo de despertar para a consciência da abundância. Ela também ensinava que cada pessoa tem um dom ancestral para a prosperidade, uma habilidade herdada que, quando desenvolvida, se torna uma fonte natural de abundância. Para alguns, é o dom para os negócios. Para outros, é criatividade artística. Para outros ainda, é a capacidade de servir e ajudar pessoas. Parte do trabalho com a moeda sagrada era descobrir e desenvolver esse dom ancestral único. Quando você encontra seu dom natural para a prosperidade, dizia Florence, o dinheiro para de ser uma luta e se torna uma consequência natural de você ser quem realmente é. Florence desenvolveu exercícios específicos para ajudar suas alunas a descobrir seus dons ancestrais. Um dos mais eficazes era o ritual da árvore genealógica da prosperidade. Neste ritual, você pesquisa sua linhagem familiar, até onde conseguir, e identifica todos os ancestrais que foram prósperos ou tiveram talentos especiais. Pode ser um bisavô que era bom comerciante, uma tataravó que era parteira respeitada, um tio-avô que era artesão habilidoso. Depois, você medita com sua moeda sagrada e pede para seus ancestrais prósperos te mostrarem qual dom eles estão passando para você. É impressionante como insights claros surgem durante essa meditação. Uma aluna descobriu através desse ritual que tinha uma linhagem de mulheres que eram excelentes administradoras de propriedades. Inspirada por essa descoberta, ela se especializou em administração de imóveis e se tornou muito bem-sucedida nessa área. Outra descobriu que vinha de uma família de inventores e artesãos. Ela desenvolveu uma linha de produtos artesanais únicos que se tornaram muito populares e lucrativos. Seus ancestrais não partiram desta vida levando seus dons, ensinava Florence. Eles deixaram esses tesouros para você. Sua moeda sagrada é a chave que abre o baú desses presentes ancestrais.
Florence também acreditava que praticar o método da moeda sagrada curava traumas financeiros da linhagem familiar. Muitas famílias carregam medos e crenças limitantes sobre dinheiro que foram transmitidos por gerações. Medo da escassez devido a guerras, depressões econômicas, ou outras tragédias do passado. Quando você se cura financeiramente, explicava Florence, você está curando não apenas seu presente, mas também honrando seus ancestrais que sofreram com a falta, e abençoando seus descendentes que terão uma herança energética diferente. Algumas alunas relatavam que, depois de meses praticando o método, outros membros da família começavam a prosperar também, sem nem saber sobre a prática da moeda sagrada. Era como se a elevação de consciência de uma pessoa criasse um efeito de campo que beneficiava toda a linhagem. Este aspecto curativo do método era especialmente importante para Florence, que havia testemunhado como traumas financeiros podiam destruir famílias inteiras. Ela via sua missão não apenas como ensinar prosperidade individual, mas como curar padrões geracionais de escassez. Você pode ser a pessoa na sua família que quebra o ciclo da luta financeira, She dizia para suas alunas. Você pode ser a ancestral próspera que as futuras gerações vão agradecer. Sua jornada sagrada com a moeda da prosperidade começa agora, neste exato momento histórico. Sua nova vida próspera começa hoje, com a primeira escolha consciente de confiar no fluxo divino da abundância. Confie no processo misterioso mas real. Pratique com fé inabalável mesmo quando as evidências ainda não são visíveis, e prepare seu coração para testemunhar milagres de abundância se manifestando na sua realidade de formas tão belas e surpreendentes que você nem consegue imaginar ainda neste momento. O universo inteiro está conspirando constantemente a seu favor, trabalhando dia e noite incansavelmente para trazer você de volta para casa, para o lugar eterno da abundância natural que sempre foi sua. Sua moeda sagrada é a prova física tangível disso. É o presente divino que confirma que você é amado infinitamente, cuidado constantemente e abençoado sem limites. Carregue-a com amor profundo e reverente, trate-a com a reverência sagrada que merece, e permita que ela seja sua companheira fiel nesta jornada transformadora rumo à abundância infinita que sempre foi, é e sempre será seu direito divino inquestionável de nascimento. O método da moeda sagrada não é apenas uma técnica de prosperidade. É um caminho de volta para casa, para quem você realmente é. Um ser divino temporariamente experimentando a vida humana, criado para prosperar, programado para abundância, destinado a deixar um legado de generosidade e abundância consciente que inspirará gerações futuras. Sua nova vida próspera começa agora. Seu futuro abundante está esperando por você. Sua moeda sagrada é a ponte que vai te levar até lá.